Fala pessoal, como estamos? Vamos lá para essa série que vai ser top. Resolvi fazer essa série de vídeos para quem é iniciante no 3D Studio Max, entendeu? Para quem é iniciante, para quem já tem uma certa experiência, pode ser que tenha algum conteúdo relevante, com algum atalho que eu utilizo, como algum script que eu também utilizo aqui para acelerar o processo dentro do 3D Studio Max. Eu quero te convidar para curtir aqui o canal, para compartilhar com os seus amigos que também são desenhistas, colocar qualquer dúvida aqui nos comentários, não importa, não existe pergunta ruim, ruim é não perguntar, então pode perguntar qualquer coisa que eu vou responder. E ao longo dessas aulas, ao longo desse processo de trabalho, a gente vai conversando sobre a Sketch 3D Pro, que é a Sketch 3D, é a maior biblioteca do Brasil de objetos 3D para desenhista de SketchUp e 3D Studio Max. São mais de 12 mil objetos super realistas para você usar nos seus projetos. Acesse sketch3d.com.br e navega entre os milhares de objetos que vão te ajudar a se tornar um desenhista impecável, porque os objetos estão de extrema qualidade, tá bom? Acessa lá. Então eu vou te dar um exemplo agora nesse vídeo. O que eu vou fazer? Eu vou desenhar essa fachada, não toda, não vou desenhar esse poste, eu não vou desenhar essa moto, eu não vou desenhar esse carro, eu vou desenhar a estrutura. Esse vídeo é para mostrar a estrutura, para não ficar algo desproporcional e ficar algo gostoso de fazer, algo que você consegue trabalhar com leveza, trabalhar relaxado, fazer as coisas devagar, fazer bem feito, fazer organizado, para não ter que ficar refazendo. Se o cliente pedir alteração, você consegue entrar no arquivo e alterar de forma fácil, simples, sem complicação. O que se atacha um no outro, o que não se atacha. Uma textura é a mesma do outro objeto. Como saber as medidas da foto. Tudo isso a gente vai ver nessa série. Eu vou parar de falar então agora um pouco em outros assuntos e vou focar 100% em modelar esta foto aqui. Eu já comecei um pouquinho, porque eu resolvi fazer a série depois que eu já tinha começado a modelar. Então o que eu comecei a fazer aqui, galera? Eu comecei a fazer este pilar aqui. Por que eu comecei por ele? Porque ele me aparenta ter 1 metro aqui. Se ele aparenta ter 1 metro aqui, aqui tem 1 metro, aqui tem 2, a gente vai fazendo assim, ó, 3,5, entendeu? Então eu vou colocar aqui 3,5 por 1. Eu vou dar uma olhada, é mais ou menos o que está ali? É mais ou menos o que está ali. Se a gente olha assim, é mais ou menos o que está ali. Ah, Ronan, por que tu não bota a foto no fundo? Cara, porque eu acho que não precisa, entendeu? Não é tão necessário assim colocar a foto no fundo. O que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou explicar todos os passos que eu vou fazendo aqui nesse vídeo e depois você vai usando o que você entende. E se você quiser utilizar e não entender bem legal, você não conseguir colocar em prática aí no seu computador, no seu 3D Studio Max, você me manda uma mensagem que eu te ajudo, tá bom? O que eu vou fazer aqui? O primeiro passo que eu vou fazer aqui, eu gosto muito de centralizar o pivô do objeto. Muito. Eu estou aí há 15 anos, mais de 15 anos, estou trabalhando com 3D Studio Max, desde a versão número 4, 3D Studio Max 4, quem é da antiga sabe o que eu estou falando. Eu vou centralizar o pivô do objeto no meio dele, entendeu? Por quê? Porque é sempre melhor saber aonde está o pivô do objeto. Aqui no meu teclado, eu vou apertar a tecla ponto e vírgula. Você viu que essa setinha vermelha veio para cá? Ela está exatamente no centro do objeto, em X e Y, e em Z ela está pela base. Por que ela está pela base? Porque o meu atalho, o meu script orienta essa sequência de código centralizar o pivô na base do objeto. Porque daí se eu aumentar a escala dele ou diminuir, ele não desalinha com o piso, ou em cima de onde ele estiver localizado, em cima de um aparador, em cima de uma televisão, em cima de uma mesa de centro, digamos que seja uma luminária. Beleza, galera? Então é o seguinte, ó.
Na verdade, acabei de falar uma coisa que não é verdade. O ponto e vírgula, ele centraliza o pivô bem no meio do objeto. O Ctrl 1, ele centraliza da maneira com que eu falei agora. Então, são dois scripts, dois atalhos diferentes. Beleza, maravilha. Eu vou duplicar esse piso aqui para trás. Com o Shift eu vou arrastar. E com o Snap eu vou colar. Vou trocar a cor dele aqui só para a gente entender. Então o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho aquele piso ali de dentro, que é este daqui. Eu tenho este meio fio aqui, que ele é alinhado mais ou menos com o final da parede, mais ou menos aqui. Mais ou menos, vou entrar um pouquinho com ele para cá. Eu não vou me apegar a fazer esses detalhes quebrados aqui. Eu vou fazer a modelagem de forma reta porque eu tenho 12 imagens para entregar até amanhã. Então eu não consigo ficar fazendo detalhezinho por detalhezinho, até porque não é o que o cliente quer. Imagens publicitárias são imagens para representar um local de forma limpa, de forma legível, que o cliente goste e entenda. Então vamos lá, eu vou falar um pouco agora desse modificador Displace aqui, ó. Esse modificador Displace, ele é muito top, cara. O que ele faz? Ele aplica uma textura preta e branca em cima do mapeamento de qualquer objeto da cena e ele acaba criando uma extrusão, um displace, ele acaba realmente explodindo o objeto com aquele monte de relevo da diferença do preto para o branco da textura que eu coloquei. Ah, não, eu não entendi nada do que tu falou, então vamos lá. Eu vou apertar aqui o M, vamos passo a passo devagarinho que a gente vai entender. Eu vou selecionar aqui o meu meio fio e vou ver que eu tenho vários modificadores empilhados aqui, retopologia, turbo smooth, que eu não vou falar agora sobre esses dois. Um mapeamento que eu tenho aqui, que é ele, o Displace vai utilizar esse mapeamento para poder fazer esse efeito. E aqui dentro do Displace eu tenho um bitmap. Eu vou arrastar no slot aqui do Max e vou ver que esse bitmap é tipo um couro, é uma textura de couro que eu utilizei. Se eu clicar aqui nessa tecla do Show Shader, ele vai mostrar na tela. Se eu aplicar o material nele aqui, digamos que eu aplique um material amarelo aqui no nosso objeto e vou colar a imagem desse Displace e apertar nesse botão, eu vou saber exatamente aonde vai ser extrudado e aonde não vai ser extrudado. Isso aqui é muito legal para a gente poder entender se o efeito é isso que a gente quer mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro elemento aqui e vou mostrar para vocês que esse string ele cria uma deformidade na malha. Olha, cria uma deformidade na malha. Por que eu estou usando ele aqui? Porque de forma fácil e rápida eu consigo colocar um displace para representar essa deformidade aqui do meu meio fio. Como ele é só representativo, por enquanto está ótimo dessa forma. Se eu clico aqui em Blur, é muito legal porque ele começa a suavizar um pouco aí o relevo. E tá pronto, tá legal assim, já gostei. Aqui você pode suavizar quando você quiser. É possível também aumentar o mapeamento do objeto, digamos que eu queira colocar um tamanho maior. O Displace vai obedecer. Bom, do Displace é isso. Outra hora a gente conversa mais sobre ele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar com o Shift para o lado esquerdo e eu vou fazer esse meio fio vir para cá e vou entender que essa abertura, olha que legal, olha como é que a gente faz para entender as medidas de uma foto. A gente percebe que essa abertura ela é um quadrado. A gente percebe que as medidas são iguais. Podem não ser exatamente a mesma, mas elas são muito parecidas. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse box para o lado e eu vou colocar aqui o tamanho da largura dele também de 350 centímetros. Vou alinhar lateral com lateral, vou trocar a cor aqui só para vocês verem, vou colocar uma cor vermelha e vou com o Shift colocar para cá
com o Snap eu vou colar. Olha que bacana que ficou, até rimou. Então é isso, galera. Eu vou salvar e enquanto eu vou salvando, eu vou te convidar para conhecer melhor o nosso site. O nosso site está muito legal, tem muitos objetos extremamente bem modelados. Você vai encontrar tudo o que você precisa dentro do nosso site, cara. Ah, Ronda, mas eu não encontrei eventualmente alguma coisa, mas vai ser muito difícil, porque a gente tem ali milhares de objetos de sala, de cozinha, decora cozinhas, tem muito conteúdo, muita coisa bem modelada, de café, de decoração de acessórios, de eletrodomésticos, geladeira, micro-ondas, batedeira, KitchenAid, decoração, frutas, comidas, o que tu imaginar tem por ali. Tem também camas, centenas de camas, tem poltronas lindas, tem sofás maravilhosos, tem cadeiras de tudo quanto é tipo. Eu sempre coloco com muito carinho os objetos na biblioteca da Sketch 3D, porque eu uso esses objetos. Então eu gosto de entregar sempre o melhor. Eu atendo hoje 65 agências de publicidade no Brasil e são mais de 20 anos de experiência. São 15 anos que eu desenho, mas eu tenho experiência já muito antes de começar a desenhar. Eu já conhecia publicidade porque eu fiz publicidade e propaganda no início da minha carreira. Então, galera, tudo que está ali é muito bem feito, muito bem modelado, preparado para que você tenha sucesso aí nos seus desenhos. Então, vem participar da Sketch 3D, até 3 modelos gratuitos para você baixar, tanto de SketchUp quanto de 3D Studio Max. Para SketchUp tem um plugin do SketchUp que você já coloca o objeto dentro da cena direto, não precisa baixar pelo site e você consegue ainda editar as texturas e os reflexos dos objetos 3D da sua cena SketchUp. E venha também para Sketch 3D Pro, essa família que só cresce, tem todos os scripts que eu utilizo, tem todos os atalhos, são anos de experiência, ganhei muita velocidade com isso. Você vai lá, você tem acesso aos scripts, você tem acesso às aulas, você tem acesso aí a até 10 objetos por dia 3D para baixar para sua cena. Vale muito a pena, valor bem baixinho, bem simbólico, que é para todo mundo participar. Chega de papo, vamos lá então. Eu vou salvar aqui em Jobs, Bruno Deus. Eu coloquei New aqui porque eu não sabia ainda o nome do trabalho. Então eu vou colocar aqui cena 1, eu vou colocar Renner, né? Vou colocar aqui fachada Renner, aqui é tudo em tempo real, é como o trabalho entrou a gente está executando. Galera, eu já gostei aqui dessa entrada, eu gostei desse pilar, acho que está num tamanho legal. Agora eu vou fazer essa parte de cima. Como que eu vou fazer essa parte de cima? Ah, agora começa a complicar. Não, não começa a complicar. Eu vou criar um box bem aqui e vou subir mais ou menos até aqui. Eu vou apertar o F4 do teclado para aparecer as arestas. Eu vou colocar uma divisória aqui nesse polígono, vou converter em polígono, vou pegar aqui os vértices das pontas e vou baixar um pouquinho. Olha como é fácil de fazer. Ah, o 3D Max é difícil? Não é, cara. O 3D Max é super simples, mas ele no início tem que ter alguém para te orientar, porque senão tu fica perdido. Eu vou aumentar, agora eu vou apertar o Ctrl 1 do teclado e centralizar o pivô pela base, olha que legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou escalar um pouquinho esse objeto. Pronto, só para fazer uma diferencinha ali, ó. Vou salvar, como sempre, sempre salvando. Para fazer esse detalhe aqui, ó, tem várias formas, você pode fazer de várias formas. Cara, tem... que batendo o olho assim já me dá vontade de fazer? Me dá vontade de fazer um box, entendeu? Me dá vontade de fazer um box aqui, aqui e aqui. Eu tenho vontade de fazer isso aqui. Vou colocar uma espessura aqui de 1 centímetro. Eu vou olhar de topo e vou, com o Snap, colar essa parte aqui. Um Alt X para poder enxergar. Vou subir um pouquinho, vou converter em polígono, na verdade primeiro eu vou, como eu já converti em polígono, eu vou selecionar essas arestas, todas essas aqui, da direita para a esquerda, né, que daí eu consigo selecionar, e eu vou conectar elas. Vou clicar aqui em Connect.
Aí eu faço uma conexão, agora eu pego os vértices das pontas e eu consigo fazer isso aqui. Beleza, acho que tá legal. Vou dar um Ctrl 1 do lado da mão direita, tá? Não é o 1 do lado esquerdo. Isso é importante, que cada um faz uma função diferente. Eu acho que tá legal, é mais ou menos isso daí. Eu acho que agora é só baixar, subir um pouquinho mais aqui essa parte e aumentar um pouco a escala dele para fora. Acredito que seja isso. Eu não vou escrever render por enquanto, que eu não sei se precisa. Não sei se não vão colocar algo aqui em cima. Então eu não vou perder meu tempo, porque aqui a gente está fazendo tudo contra o relógio hoje. Para fazer esse telhadinho aqui, também tem várias formas. Eu vou fazer um lado, depois eu faço outro. Vou olhar de lado aqui. Eu sei que ele fica aqui em cima, ó. Ele vai ficar caído aqui. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquela partezinha de cima aqui do telhadinho. Como é que eu vou fazer? Eu vou criar um box também com um snap, eu vou colar ele e vou subir mais ou menos até aqui. Aí eu vou converter ele em polígono. Vou pegar a face de trás e vou arrastar um pouquinho para dentro, para que eu possa começar aquela pingadeira ali, mais ou menos naquela distância. Eu vou entrar mais ou menos até o meio do pilar aqui com o lado esquerdo, vou entrar até o meio do pilar com o lado direito. Vou conferir aqui a parte de trás. Não tem importância que sobrepôs aqui a imagem, mas eu posso deletar se eu quiser, não tem problema também. Até é melhor, porque daí não dá mancha no render. E vou criar um box aqui em cima, fazendo aquela partezinha lá de cima, convertendo ele também em polígono, puxando essa frente um pouquinho para cá, pelo eixo Y, né? Que fica amarelinho. Aí eu vou puxar também para cá e vou puxar também para cá. Eu já tenho o telhadinho ali de cima, posso engrossar ele um pouquinho. Posso engrossar ele um pouquinho e vou salvar. É isso daí, essa parte daqui já está pronta. Aqui o que a gente vai fazer? Atrás do nosso pilar aqui, do nosso portal, vem a parede. Eu posso fazer isso aqui de diversas formas. Eu posso criar um box inteiro e furar ele. Eu posso, que eu acho que é uma das melhores formas, eu posso vir aqui, por exemplo, crio um box inteiro aqui, mais ou menos até a altura da janela. Eu não vou mostrar a janela no meu projeto, vou fazer só até aqui, ó, para não perder esse tempo. Tempo agora a gente não tem. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou converter ele em polígono e vou selecionar essas arestas da direita e vou ir mais ou menos até o dobro da espessura do pilar. E ele não é tão para trás também, né? Ele é mais ou menos aqui assim. É isso. Posso copiar aqui para a direita esse box, que ele já faz aquele outro pilar de lá. Eu converto ele em polígono, seleciono os vértices de cima e puxo lá para cima. Copio aqui para a esquerda também. Dou um Enter, seleciono as arestas da esquerda, puxo para fora e deixo ir para fora aqui. Essa parte aqui eu não sei se eu vou contar ainda o que tem aqui dentro. Não sei se vai precisar chegar pertinho assim ou aparecer. O que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar essa porta até que assim, mais ou menos. Que é mais ou menos aonde está agora. Nesse lado aqui também eu vou puxar até aqui, vou subir um pouco aqui as laterais. Maravilha, vou dar uma salvadinha,
Vou criar um box agora para fazer a parte de cima da porta da direita. Vou colar ele ali com o snap, vou vir na câmera, vou perceber que essa parede aqui, ó, ela termina praticamente no meio desse pilarzinho. Então eu vou converter em polígono, vou pegar os vértices somente de baixo e vou descer eles um pouquinho mais até aqui. Apertando, olha essa tecla de atalho que eu vou mostrar agora, é o vírgula e o ponto. O vírgula, o que ele faz? Eu vou vir aqui na perspectiva. Olha bem para esse eixo, aqui, ó. Se eu aperto ponto, ele marca Y. Se eu aperto X, ele marca, ó. Se eu aperto vírgula, ele marca X. Se eu aperto ponto, ele marca Z. Se eu aperto colchete para a direita, colchete assim, fechando, ele troca de eixo para que você possa selecionar o objeto num eixo, num plano só. E quando eu aperto Till, ele alinha em Z. Então não preciso selecionar a setinha quando eu vou arrastar o objeto. Eu arrasto ele para qualquer lugar e no meio do caminho eu seleciono para onde eu quero mover ele. Aqui eu apertei ponto, aqui eu apertei vírgula e aqui eu apertei Till. Beleza, galera? Então isso daí é muito legal. O que eu vou fazer agora? Eu não vou considerar o fim daquelas portas, então eu vou terminar em qualquer lugar. Posso terminar aqui assim e não quero que apareça o final da porta. Então eu vou finalizar essa lateral, vou arrastar esse objeto para lá, vou alinhar, simulando aqui um final que eu não quero nem contar. Vou pegar esses vértices, vou colar para cá, vou apertar ponto e vírgula do meu teclado para alinhar o pivô pelo centro, vou copiar para a direita, alinhar em cima, vou copiar também a nossa testeira, vou alinhar ela topo com topo e eu já considero que essa modelagem está praticamente terminada, porque esse aqui vai ser o ângulo que eu vou usar, ó. Esse vai ser o ângulo. Aí eu vou colocar outro box para fazer a rua. Pode ver que ele está alinhado pelo centro do marco zero do 3D Max, essa linha preta. A base do teu objeto, a parte da rua no meu caso aqui, ou a parte do piso quando é interna, tem que ficar para baixo do zero. Tu não pode nunca fazer um piso do 0 até o 10, porque quando tu for criar algo em cima desse piso vai ficar enterrado. Se eu crio aqui agora um tipote, ele fica plano com o meu chão e fica enterrado lá dentro. Ó, se você olha aqui do lado, ó, aqui ele desceu um pouquinho. Na verdade, deixa eu ver uma coisa aqui. A calçada eu fiz como marco 0 e o chão aqui de fora eu fiz como marco -10. Então qualquer objeto que você colocar em cima da calçada, ele vai ficar alinhado, que é o lugar onde eu vou colocar objetos. Bom, pessoal, a modelagem estrutural é esta daqui, a modelagem da estrutura é essa daqui. Eu não sei se eu vou fazer vídeo das 13 cenas, porque é bastante coisa e eu tô com muita pressa, entendeu? Já são 6 horas da tarde, eu tenho que fazer isso tudo hoje. Daqui a pouco vem aqui a minha esposa, que é minha ajudante, ela não é minha ajudante, ela é dentista, mas aí às vezes ela me ajuda porque dá muita correria, na publicidade é muita correria. Então eu vou deixando esse vídeo por aqui, eu quis mostrar como usar box, como olhar uma imagem e fazer um desenho na proporção. Você pode olhar que está na mesma proporção do que... O meu projeto está na mesma proporção do que a foto. Pode olhar
Se tiver diferença, é bem pouca, mas é ilusória, porque para o que eu quero apresentar para o meu cliente. Ele não vai olhar se tem 10 centímetros, não, ele vai olhar a estrutura como uma proporção, e aí ele vai vender a ideia para o cliente dele. Eu vou fechar aqui assim, eu vou colocar aquele telhadinho lá em cima depois. Na verdade, eu até vou fazer isso agora. Eu vou vir aqui na sketch3d.com.br e vou digitar aqui telha. E aí eu vou pegar, pô, tem várias opções aqui. Eu posso colocar esta opção aqui. Deixa eu ver como que ela é ali. Final. Ou eu vou modelar aquela... Eu acho mais fácil modelar. Como que eu vou fazer aquela modelagem ali? Vou mostrar agora. Eu vou selecionar aquela barrinha de cima ali, essa aqui, e vou olhar de lado. O que que eu tenho aqui? Eu tenho essa barrinha, que ela vem até ali, e o meu telhado ele vai vir da barrinha para a parede. Então eu vou isolar os dois, vou clicar aqui em Viewport Gradiente para vir o gradiente escuro atrás do 3D Max. Isso é muito problemático às vezes, quando fica aquele clarão ou fica alguma coisa atrás. Isso é um script também, Deixes Mode também traz aqui a configuração do Viewport para uma configuração leve e que tu consiga enxergar os objetos e não fique muita parte escura na imagem. Depois eu mostro o caso prático. Então o que eu vou fazer aqui para encerrar, galera? Eu vou fazer uma linha, vou pegar uma linha, vou vir aqui de cima, 45 mais ou menos. Eu vou clicar aqui assim, vou fazer essa barriguinha dela aqui, vou terminar aqui, venho para cá de novo e vou finalizar com F3 essa modelagem aqui. Não finalizou ali, mas não tem problema nenhum, eu posso fazer isso. Eu fecho a SP-Line. Eu vou olhar em perspectiva e vou fazer o que agora? Eu vou aplicar um Shell In. Ou seja, eu vou fazer aquele tijolinho lá usando linha e Shell, que é uma coisa muito boa. Eu uso direto aqui e também vou chanfrar. Pronto, dei uma chanfradinha, vou colocar como uniforme aqui para ficar bonito. Vou apertar aqui um F4 para corrigir aquele erro. Até aqui eu consigo vir. Vou aplicar, na verdade eu tenho que fazer uma configuração depois desse script aqui do... Tá desatualizado esse script aqui que eu tenho que melhorar ele. Mais uma forma de você melhorar essa curvatura aqui da linha, você vem aqui em Line e aí você vem aqui em Interpolation e coloca, por exemplo, 20. Você vai ver que ela fica bem mais bonitinha. Então tá, ponto e vírgula para centralizar o pivô no meio do objeto, com Shift eu arrasto para o lado, alinho bico com bico, alinho bico com bico, coloco instanciado por enquanto, vou colocar aqui 100, vamos exagerar, vou deletar o que sobrou, vou deletar de novo o que sobrou, e o que tá aqui, ó, eu vou dar uma olhada se eu não quero chanfrar um pouquinho mais, eu não consigo, na verdade, né? Ele vai deformar. Eu vou converter em polígono e vou dar um Ctrl T. Atalho bom esse script, ele atacha todos os objetos selecionados. Esse aí é top, hein? Agora eu vou apertar o Alt 1 da mão esquerda, para mapear o objeto. Eu vou dar um Ctrl Shift V para colocar uma texturinha ali em cima, só para a gente entender. Eu gosto sempre de começar, até tenho essa textura de barro aqui, que já é uma textura que eu gosto. Vou deixá-la assim por enquanto, não quero estender demais esse vídeo. Vou centralizar o telhadinho, posso aumentar um pouquinho. Ele ficou um pouquinho fino. Vou deixar assim, não tem problema nenhum, eu gostei, ficou legal. Mas se eu quiser engrossar qualquer coisa, eu posso colocar um Shell aqui que vai... um Shell Out. Legal, não precisa, vou deletar, acho desnecessário. Posso inclinar um pouquinho para frente se eu quiser. Eu acho que é isso aí. Vou olhar em perspectiva se ele está encostadinho. E pronto, time. É isso daí. Essa estrutura para mim está pronta. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, curte. Acompanhe o nosso conteúdo aqui da Sketch 3D. Sempre tem vídeo legal para quem está aprendendo a desenhar.
tem vídeo de modelagem, tem vídeo de texturização, tem vídeo de renderização, de iluminação, tem bastante coisa boa, vídeo de script para acelerar aí muito o teu processo de desenho, muito menos scripts é a receita do bolo, é a cereja do bolo para você se tornar um desenhista extremamente agilizado, até porque eu vou fazer 13 desenhos hoje, né? Isso aí tem que ter agilidade, senão você não faz, tá bom? Esse vídeo vai ficando por aqui, um grande abraço do Ronan, fica com Deus e a gente se fala no próximo vídeo. Até amanhã. Até amanhã não, até o próximo.